Olá, você está no Contos do Além. Coloque seu fone, acomode-se e entre nessa história. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda o canal a crescer e melhorar a cada dia mais. Fique agora com mais uma história de Iris e o Lobisomem. Em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, uma perigosa quadrilha de assaltantes, após induzirem um grupo de amadores com a promessa de um grande faturamento em dinheiro que conseguiriam durante roubo a uma agência bancária, durante a chegada do carro forte na hora da retirada do dinheiro, planejaram detalhadamente todos os movimentos, tanto sobre os agentes do transporte de valores, quanto o posicionamento dos amadores, que seriam, na verdade, usados como iscas na parte externa da agência bancária. Enquanto uma equipe de homens fortemente armados entrariam pelo telhado, no fundo do banco, e resgatariam das mãos dos seguranças suas armas e também os malotes de dinheiro. E após trancá-los no banheiro no subsolo, os bandidos fugiriam levando o dinheiro e abandonariam à própria sorte o bando de iniciantes que receberam orientações para causarem pânico entre os clientes do banco, enquanto trocariam tiros com os agentes que estavam diante da agência. Dentro do banco, enquanto os agentes do carro forte já estavam em posse dos malotes e após saírem do setor do cofre, iniciaram a caminhada de volta ao veículo blindado. Naquele exato momento, iniciou um tiroteio lá fora, entre bandidos e agentes da escolta do carro forte. Houve uma grande correria entre clientes e funcionários do banco. E lá fora, as pessoas que passavam diante da agência, naquele instante, também se afastavam rapidamente, à procura de um lugar seguro para protegerem suas peles. Despreparados, os bandidos que iniciaram o tiroteio começaram a ser vencidos pelos seguranças. Enquanto isso, lá dentro, os agentes que carregavam os malotes com o dinheiro tentavam voltar correndo para a sala do cofre para protegerem o montante, mas foram impedidos por falsos seguranças do banco. Aqueles homens imobilizaram os agentes e depois de desarmá-los, deixaram-nos trancados e em seguida fugiram com o dinheiro passando pelo telhado, no fundo da agência bancária, pelo mesmo lugar por onde conseguiram entrar. Diante do banco, enquanto a polícia que acabara de chegar prendia os que ficaram feridos no tiroteio, dois homens do bando, que foi usado como isca naquele assalto, conseguiram escapar do local e diziam que não descansariam enquanto não colocassem as mãos naqueles que os enganaram e juraram vingança pelos companheiros que foram derrubados naquela calçada. 2 dias depois daquele acontecimento, Iris e Esther, que haviam sido requisitadas pelo escritório da CI naquela capital, chegaram em Campo Grande e logo tomaram conhecimento do assalto. E o agente superior daquele setor de investigação pediu para as duas amigas saírem em busca de pistas da quadrilha de assaltantes para levá-los à cadeia e também para resgatar o dinheiro roubado. Na chegada da noite, naquele mesmo dia, Iris e Esther ficaram numa hospedaria e pretendiam sair dali logo ao amanhecer. Vencidas pelo cansaço da viagem feita de Minas Gerais até Mato Grosso do Sul, as duas amigas não demoraram a pegar no sono. E antes do sol nascer, já estavam em pé. Sem perder tempo, elas foram ao refeitório da hospedaria e após um café, saíram em busca de pistas que as levassem ao esconderijo dos assaltantes. Antes de sair, e lá do lugar onde estavam sentadas, Iris e Esther podiam ouvir a conversa na cozinha entre a proprietária da pensão e sua empregada. E o que falavam chamou a atenção daquelas duas amigas. A funcionária da pensão estava contando para a sua patroa que um vizinho dela estava envolvido no assalto que ocorreu na cidade, mas ele e seus amigos foram enganados por um bando. Ao serem deixados para trás,
sem ajuda durante o tiroteio e sem direito à divisão do dinheiro. Aquele homem e um amigo dele, que também estava envolvido, queriam vingança e provavelmente já haviam conseguido pistas que os levariam ao esconderijo dos traidores. Esther deixou o café e foi até a cozinha, identificou-se e pediu o endereço do vizinho daquela mulher que falava sobre ele. Com receio de conversar com a agente Esther, a mulher, assustada, respondeu que não sabia de nada e disse que Esther entendeu errado o que ela estava conversando com a patroa. Nesse instante, Iris também entrou na cozinha e disse que ela e Esther entenderam perfeitamente o que a cozinheira estava falando, e disse também que se ela se recusasse a colaborar, tanto ela quanto a proprietária seriam levadas até a delegacia para interrogatório. A mulher então começou a chorar e disse que tinha medo que os bandidos soubessem que ela os denunciou. Mas a patroa pediu para que sua funcionária falasse o endereço que as duas agentes queriam. Para acalmar as mulheres, Iris e Esther prometeram que ninguém mais ficaria sabendo daquela conversa e que se a mulher entregasse o endereço correto do assaltante, nunca mais elas voltariam naquela pousada para procurá-las. Depois de conseguirem o endereço do homem que também estava envolvido no assalto, as duas agentes saíram da hospedagem e seguiram para o local aonde esperavam encontrar o bandido. Ao chegarem no endereço, ficaram paradas a uma distância de 20 metros e viram um veículo estacionar diante da casa. Um homem desceu do carro e ele estava armado. Aquele sujeito podia ser o outro bandido que conseguiu escapar da polícia diante do banco. As agentes saíram do carro e caminharam até a casa. E ao abordarem o homem que ainda estava na calçada, talvez ele estivesse esperando outro bandido, provavelmente para irem atrás do bando que fugiu com os malotes de dinheiro. Naquele momento, Iris simulou que pegava um papel do bolso da blusa e disse que estavam procurando uma casa para alugar e que ela iria ver o endereço no papel. Mas, por descuido, ela deixou cair sua carteira de identificação da Polícia Federal. Ao ver aquele documento, o homem correu na direção da casa gritando o nome do Sebastião. Sebastião era o morador daquele lugar e, ao sair, começou a atirar contra as duas amigas, que se esconderam atrás de um muro quebrado. O outro homem também começou a atirar na direção da rua, enquanto gritava que as duas moças eram da polícia. Enquanto Iris abriu fogo contra os bandidos, mas sem querer atingi-los, pois elas precisavam deles vivos para levá-las até o covil dos bandoleiros. Esther entrou no quintal de uma casa vizinha e no fundo do corredor ela saltou o muro e, sem muito esforço, ela dominou os dois bandidos ao surpreendê-los pelas costas. Iris aproximou-se dos bandidos e ela veio com cara de quem não queria fazer amizades. E o primeiro a levar um soco na boca foi o amigo do Sebastião após chamá-la de vagabunda. Sebastião deu uma rasteira na Esther que caiu, mas levantou-se com rapidez e ela pegou seu agressor pelo colarinho e bateu a cara dele contra a parede. A pancada foi tão forte que acabou quebrando o nariz do homem. Ele gritou de dor e disse que falaria tudo o que elas queriam saber. Alguns minutos depois, as duas agentes entregaram aqueles homens para a polícia. Em seguida, Iris foi até a casa do telégrafo e enviou uma mensagem para um outro agente. E ela disse que estavam indo para a cidade de Ponta Porã, pois os bandidos estavam escondidos lá e eles pretendiam seguir para a cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai. No entardecer daquele mesmo dia, Iris e Esther chegaram no esconderijo dos bandidos. Eles estavam escondidos numa chácara e já se preparavam para irem até a fronteira. Iris acelerou o carro e parou no meio da rua, diante do caminhão que os bandidos usavam para fugir. As duas amigas saíram correndo quando viram que um caminhão tomou velocidade e vinha para cima delas. A pancada muito forte afastou o carro do caminho e os bandidos seguiram por uma estrada de terra. Iris e Esther atiraram para acertar os pneus do caminhão, mas a poeira que levantou atrapalhou a mira das agentes. Então elas pegaram o carro e saíram em perseguição aos bandidos. Aqueles homens não perceberam que no momento da batida do caminhão e o carro, um outro homem apareceu correndo e segurou na carroceria.
Iris e Esther viram aquele rapaz pegando o rabeiro do caminhão e logo pensaram que era o reforço chegando. E elas não estavam enganadas. Realmente era o lobisomem que havia chegado para ajudá-las contra aqueles bandidos perigosos. Alguns homens que viajavam em cima da carroceria ouviram um ronco embaixo do caminhão e eles pensaram que era uma onça que foi atropelada e que ela ficou enroscada entre as rodas. Um daqueles homens foi até a parte traseira para olhar. E quando ele abaixou o corpo, um grito de pavor saiu da sua garganta. Em seguida, o lobisomem o agarrou pelo pescoço e o jogou no chão da estrada empoeirada. Os outros homens gritaram ao motorista dizendo que um deles havia caído. Mas o condutor e chefe do bando não parou o caminhão. Ele não queria correr nenhum risco de ser alcançado por quem quer que fosse que estava vindo atrás deles. A poeira levantada pelo caminhão era tão densa que Iris e Esther tinham dificuldades para ver o caminho. Por isso, atropelaram o homem que o lobisomem jogou de cima da carroceria. Eles pararam o veículo para ajudá-lo. Em seguida, ouviram o uivo do lobisomem e o barulho de uma batida muito forte. Então, as duas amigas voltaram para o carro e continuaram a corrida. No caminho, elas encontraram alguns homens correndo. Eles entraram na frente do carro e gritavam pedindo socorro. Esther, com arma na mão, desceu do veículo e, após dar voz de prisão, algemou todos eles. Iris seguiu com o carro e encontrou o caminhão batido numa árvore. E sobre a carroceria havia 3 homens amarrados. Entre eles estava o chefe do bando de assaltantes. E ele gritava assustado, falando que um ser sobrenatural os atacou. Ao lado deles, a agente Iris também encontrou 2 malotes com o dinheiro roubado.